A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de conversar com um antropólogo, cientista político e um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil, Luiz Eduardo Soares. Muito obrigado, Luiz Eduardo, pela sua disponibilidade em falar com a Rádio França Internacional. Um prazer, Elcio. Um prazer falar com você e com os nossos espectadores. Pois é, Luiz Eduardo, eu gostaria de começar falando com você sobre as recentes manifestações de rua que aconteceram no Brasil. Inclusive, um texto, né, que você escreveu alertava para os riscos de um golpe policial militar e também fazendo um alerta sobre eventuais riscos dessas manifestações de rua, principalmente dos opositores ao governo do presidente Bolsonaro. Não houve, de uma certa forma, confrontos violentos, né, como muitos temiam, inclusive você alertava nesse seu texto. Era uma preocupação sua. Então, eu gostaria, primeiramente, que você avaliasse como foram essas manifestações de rua, que acabaram não sendo tão violentas aí, como muitos previam, inclusive você. Eu acho que foram muito positivas as manifestações, né? Elas não produziram aqueles resultados que eu temia, eu e muitos outros e muitas outras, e talvez, e eu espero que tenha sido o caso, a nossa preocupação, esse alerta, tenha servido também para que as lideranças se preocupassem com essas possibilidades e buscassem investir todas as energias no controle das infiltrações, das provocações. Porque qual era o nosso temor? Eu digo nosso porque essa postura acabou sendo também a postura da maior parte dos partidos de oposição, do MST, do Movimento Sem Terra, da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e CNBB, Conferência dos Bispos, enfim, entidades importantes, a Anistia Internacional, tampouco estimulou a ir da rua, e se criou, portanto, um consenso entre muitos, alguns enfatizando os aspectos ainda muito graves da pandemia e o que a aglomeração poderia suscitar. E nós estamos vendo que a curva ainda é ascendente no Brasil, variando de estado para estado. Em alguns casos, já é patente que quem de fato está sofrendo os efeitos mais trágicos são os negros, os pobres, as negras e as pobres, moradoras das periferias, dos territórios mais vulneráveis. As desigualdades no Brasil são tão profundas, o racismo estrutural é tão pregnante que todas as ocorrências negativas tendem a concentrar seus efeitos desastrosos nesses segmentos da população. Então, por um lado, a pandemia ainda em curso, e não seria muito responsável promover a aglomeração nesse caso, mas, por outro lado, porque nós temos uma experiência no Brasil em que é muito comum a infiltração de policiais ligados a grupos da ultradireita, direto ou indiretamente. E, nesse caso, nós sabemos que as polícias, sobretudo as polícias militares, em boa parte do país, estão capturadas e sob a direção política do governo federal, de Bolsonaro em particular, e não dos governadores. Então, sabendo que muitas polícias estão sem controle e servem a propósitos políticos, e sabendo qual é a agenda do presidente e do bolsonarismo, que é atacar as instituições democráticas e concentrar poderes e estabelecer uma ditadura, isso tem ficado muito claro. Os filhos do presidente dizem isso todo o tempo. O vice-presidente, nessa semana, se pronunciou a esse respeito com ameaças muito ostensivas. O presidente, no domingo anterior, tinha participado de uma manifestação a seu favor que pedia fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal e instalação de uma ditadura militar sob o comando de Bolsonaro. E ele passeara sobre a manifestação de helicóptero ao lado do ministro da Defesa. O seu filho se pronunciara no início dessa semana passada, dizendo que
o golpe seria, ele falou em ruptura, a ruptura seria inexorável, inevitável, a questão apenas era da oportunidade, do quando. Então, se nós temos uma série de indicadores, e se várias vezes Bolsonaro já se referira às desordens na rua como razão para criminalizar movimentos sociais e para concentrar poderes ditatoriais, é claro que ir para a rua, nesse caso, significa fazê-lo com muita consciência, avaliando muito bem a correlação de forças, nossa capacidade de controlar o processo, para que não sejamos manipulados pelos infiltrados e provocadores, e lembrando também que há um personagem fundamental que não tinha sido chamado para esse debate, que é o povo brasileiro, a grande massa da população, porque a discussão sobre ir na rua, não ir na rua, como ir à rua, etc., com raras exceções, uma exceção é Guilherme Boulos, que é uma grande liderança popular, está à frente do movimento dos trabalhadores sem teto, e Boulos se dispunha a ir à rua e mostrou grande capacidade de liderança, controlando lá, de fato, o movimento, evitando essas infiltrações, mas, via de regra, a grande massa da população não participa desse debate, está ocupada em viver e morrer, está preocupada em sobreviver. Agora, no caso, então, Luiz Eduardo, não está descartada, então, ainda essa infiltração? Quer dizer, ela existe, ela não se manifestou, então, pelo menos nesse primeiro momento, desse confronto entre aliados e opositores ao governo federal? Eu acho que há alguns elementos a considerar. Primeiro, boa parte dos movimentos, das entidades da sociedade civil e dos partidos de oposição, boa parte não recomendou a ida à rua, com preocupações, repito, políticas e também relativas às questões sanitárias. Então, nós tivemos manifestações com um número reduzido, significativo, mas bem reduzido, se nós compararmos essas manifestações com várias outras do passado e as que podem vir a ocorrer no futuro. Então, foram diminutos. Quando você tem uma aglomeração menor de pessoas, fica mais fácil saber quem ali está e como controlar, como evitar. Mas o risco da infiltração é permanente, porque Bolsonaro investe no fortalecimento das milícias, que são forças policiais mafiosas, e investe muito nas suas relações com segmentos policiais, inclusive editando medidas sucessivas que facilitam o acesso a armas e a munições. Houve um crescimento extraordinário no comércio de armas e munições, e há poucos dias, eu acho que há 2, 3 dias, houve uma autorização assinada por Bolsonaro para comercialização livre de fuzis que eram antes de uso exclusivo das Forças Armadas e das polícias militares. Na reunião ministerial, que por ação judicial acabou sendo publicizada, num determinado momento, Bolsonaro diz: precisamos armar a população para que a população se defenda de prefeitos e governadores. Ou seja, aí muito explicitamente essa disposição, né, de armar. E, portanto, esses temores que eu manifestei e que tantos outros também manifestaram, eu acho que permanecem válidos e sempre é preciso avaliar. Eu tenho a impressão que, para que a ida à rua seja forte o suficiente para que valha a pena correr riscos, nós precisaríamos do apoio da população, da massa popular, e para dialogar com a massa popular, que permanece ainda distante de uma relação mais orgânica com as oposições, ainda que o apoio a Bolsonaro venha declinando, ele ainda tem muita popularidade. Para que haja uma aproximação, eu tenho defendido, como tantas outras e tantos outros defensores da democracia, uma agenda popular para o momento, que é basicamente renda universal básica, renda básica universal, para além da pandemia, não apenas para a pandemia, para enfrentar as desigualdades e minorar o sacrifício da população. O desemprego está explodindo, o desalento, a miséria absoluta cresce. Então, a renda básica universal com uma bandeira que unifique a todos, e o estabelecimento de uma fila única no Brasil para o atendimento à Covid-19. Significa submeter a rede privada à regência
do Sistema Único de saúde pública, de modo a que o atendimento se faça independentemente da classe social ou da adesão a planos de saúde. Isso é uma espécie de segredo de polichinelo no Brasil, né? É um tabu. Ninguém, eu estou exagerando, há epidemiólogos e ativistas médicos que chamam atenção sempre para isso, mas isso não está pautado, não está na grande mídia com a clareza que teria de estar, e as informações prestadas pela grande mídia dizem sempre respeito à disponibilidade de leitos e de UTIs na rede pública, sem mencionar o que está disponível na rede privada. E nós sabemos que em São Paulo, por exemplo, grandes hospitais privados estão, inclusive, desmontando agora leitos que estavam preparados para atendimento a quem necessitasse de um tratamento para a Covid-19, porque as classes médias e as elites não estão afluindo na quantidade que justifique a manutenção econômica desses leitos. Enquanto isso, a população não encontra, a massa da população não está encontrando assistência suficiente na rede pública. Então, nós temos de instaurar e trazer para o debate a fila única e a renda universal. Eu acho que essa é um primeiro esforço de unificação das oposições para além das querelas ideológicas e partidárias, e um chamamento à população para que essa conversa se torne mais, digamos, consistente e mais consequente. No caso, Luiz Eduardo, para que haja isso, então, esse diálogo, a gente está vendo, então, principalmente uma das leituras, né, do que aconteceu nesse final de semana foi de que os opositores também estão ocupando espaço público que até então estava sendo muito mais viabilizado pelos apoiadores do Bolsonaro, né? Você acha que essa ocupação do espaço público é importante para os que defendem então uma resistência ao governo Bolsonaro, enfim, sendo de maneira segura, obviamente? Claro que é importante. É importante, mas deve ser sempre objeto de ponderação, de avaliação tática em cada momento, em cada dia, em cada conjuntura. Não creio que possa ser, como nenhuma tática, decisão permanente que desconsidere conjunturas e correlação de forças e riscos, etc. Nós temos ainda a pandemia e temos permanentemente esse risco, né, que tem de ser considerado. E também nós não podemos fetichizar a rua, idealizar a rua, como se ir à rua fosse o único meio de luta contra o fascismo. Há muitas maneiras de promover a luta, essa é uma delas, importante, mas está longe de ser a única. Uhum. No caso, Luiz Eduardo estava falando justamente, né, falando dessas crises sanitárias, a crise política também. Para você comentou, né, algumas alternativas relacionadas às crises sanitárias. O que você acha que deve ser feito, então, de maneira, enfim, né, mais global em relação a essas crises que o Brasil está vivendo? Você vê uma alternativa para elas? Muito se falou no risco de uma intervenção militar, muita gente defendendo isso. Você acha que isso pode realmente acontecer? Há um risco para que haja uma intervenção militar no Brasil? Sim, para fazer face à pandemia, o que os especialistas, epidemiólogos, os técnicos, os que trabalham com ciência têm dito no Brasil é que, de um modo geral, salvo exceções, nossa curva ainda é ascendente, nós ainda não chegamos ao pico e a única medida conhecida seria, de fato, o isolamento social e, portanto, o governo teria não só de orientar a população nessa direção, o que o governo federal jamais fez, ao contrário, e teria de arcar com responsabilidades econômicas se não há possibilidade de ir ao trabalho, de buscar sobrevivência, e o mundo da informalidade no Brasil é imenso, né? Passa de 50%, aqueles que dependem de iniciativas próprias diárias, que se esgotam ali na tarefa diária, seria necessário que o governo provesse condições de subsistência com o mínimo de qualidade e de decência para toda a população durante esse período. E a pauta neoliberal que marcou esse governo desde o início, com cortes e investimentos sociais, cortes de políticas sociais, cortes de direitos, etc., essa agenda, essa pauta, esse projeto que é devastador para uma situação como a brasileira, agora teria de ser efetivamente aposentado
nós teríamos de estar diante de uma outra orientação, como tantos outros países fizeram e estão fazendo. No caso brasileiro, nós temos uma clique, um grupo pequeno de tecnocratas e economistas neoliberais com posições extremadas e dogmáticas, indiferentes às circunstâncias, variações das circunstâncias, que criam todas as dificuldades para oferecer esse apoio, falando sempre da dívida pública, dos problemas orçamentários, etc. E nós não temos, portanto, atendido a população. Mas a posição que me parece correta seria dar um cavalo de pau na economia, assumir a inviabilidade desse projeto, atender às necessidades básicas da população e viabilizar, na medida do possível, o isolamento enquanto nós estivéssemos com a ascensão da curva, isso do ponto de vista sanitário. A fila única e renda básica universal já tinha mencionado. E, do ponto de vista político, sim, eu acho que há já um consenso entre os analistas da política no Brasil de que nós estamos sob ameaça. A democracia, o que nos resta da democracia, está sob séria ameaça. E não é necessário decifrar esfinge ou nenhuma hermenêutica, nenhuma interpretação sofisticada, porque os atores responsáveis pelo avanço do fascismo, aqueles que propugnam por concentração de poderes no executivo, pela implantação de uma ditadura militar, eles explicitam seus propósitos com toda a clareza, a começar pelo presidente. Então, e já começamos, inclusive, a ver juristas ultraconservadores, da ultradireita, se mobilizando e publicando artigos em jornal dizendo que uma intervenção militar pode sim ser legal e constitucional, compatível com a Constituição, se os poderes não se respeitam, se o judiciário começa a obstar o trabalho do presidente, impedindo que suas decisões se cumpram, etc. Isso pode ser dirimido, esse conflito pode ser dirimido pela intervenção de um poder moderador que seria exercido pelas Forças Armadas, o que não está contemplado em absoluto na nossa Constituição, mas já há juristas oferecendo, inclusive, digamos, uma justificação formal para esse movimento. Ao invés de lidar com as questões da miséria, da pobreza, da economia, da pandemia, etc., Bolsonaro não faz outra coisa senão antagonizar os movimentos sociais, antagonizar as oposições, chamando a todos de comunistas, seguindo lá o modelo do Trump. As empresas de mídia conservadoras, liberais, tradicionais, são definidas como comunistas. Então, para enfrentar o grande mal que seria o comunismo, tudo se justificaria. Quer dizer, uma leitura paranoica baseada na criação de antagonismos sucessivos, como se nós estivéssemos numa guerra santa, numa cruzada, para justificar a concentração de poderes. E a todo momento se vive uma tensão imensa, porque por dentro das instituições há também a corrosão, porque isso não acontece impunemente. Por que é que Bolsonaro chega ao poder? O Brasil tem uma tradição conservadora conhecida, mas tem também, mais do que uma tradição conservadora, uma linha histórica de apoio a posições que nós podemos definir como fascistas ou proto-fascistas. Isso atravessa a história do Brasil e agora tende a ser potencializado, por assim dizer. Então, segmentos do Ministério Público se pronunciam a favor do presidente, a favor do seu ideário, no interior do Ministério Público, explicitamente, dentro da Justiça, alguns segmentos. Ou seja, as instituições são palcos de luta e de conflito, isso se dá naturalmente sempre, mas não entre conflito, não no conflito entre posições circunscritas pela democracia, à esquerda ou à direita, mas que aceitam consensualmente regras do jogo. Não, aqui nós temos aqueles que clamam por ruptura institucional e retorno à ditadura. Então, esse golpe pode não se dar de forma espetacular, cenograficamente representada por tanques na rua, como no passado. Nós podemos ter a dilapidação, a ruína das instituições, sua corrosão por dentro, com a troca de ministro do Supremo quando chegar a ocasião, com o controle de setores importantes do Congresso Nacional via cooptação por métodos conhecidos, e no modelo húngaro, no modelo polonês,
ou um apoio, inclusive, a algum nível de insurreição, mas com a participação de polícias militares estaduais, como no caso da Bolívia. Bastaria para isso que as Forças Armadas se omitissem. Então, a situação é muito grave, de imensa instabilidade. Luiz Eduardo, a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos fez desencadear uma repercussão mundial com temas relacionados ao racismo, né, a luta contra o racismo e também contra a violência policial. Lembrando que você, né, trabalhou muito na Secretaria Nacional de Segurança Pública Nacional, aí no Rio de Janeiro, ou seja, conhece bem a situação do Brasil. Gostaria de saber como é que você avalia que está sendo e deve ser a repercussão dessas pautas aí contra o racismo e contra a violência policial que também né, estão ganhando aí o mundo inteiro, e como é que você analisa que vai ser no Brasil essa repercussão, esse impacto? Essa é uma pauta absolutamente fundamental, decisiva, a qual eu me dediquei quase a vida toda e não mereceu atenção suficiente por parte dos grupos democráticos, né, e das esquerdas em geral. Não mereceu atenção suficiente de partidos, entidades, associações e dos governos federais progressistas que nós tivemos, porque há uma linha constante que vem lá de trás da nossa tradição histórica, atravessa a ditadura militar e durante a ditadura e depois no período democrático posterior à ditadura permanece mais ou menos inalterada, de brutalidade policial letal, atingindo jovens negros nos territórios vulneráveis, negros e pobres. Por isso eu falo um genocídio de jovens negros e de jovens pobres, né, que é no Brasil uma constante. Falo isso desde o início dos anos 90, não apenas eu, claro, muitos falamos disso. E quando nós dizemos hoje, bom, as instituições vão frear o fascismo no Brasil, porque nós temos instituições democráticas, eu já lembrei que é preciso não idealizá-las, porque elas são campos de disputa. Lembrei que essas disputas agora incorporam elementos novos, porque não apenas aqueles que aceitam as regras do jogo, né, democrático. E, no entanto, também devo lembrar, que eu tenho feito ao longo da vida, com tantos outros e tantas outras, que essas instituições estão com as mãos sujas de sangue, do sangue de jovens negros e pobres, porque elas não se mobilizaram, acabaram, portanto, por omissão, algumas por ação, sendo cúmplices da brutalidade policial letal, das execuções extrajudiciais, algumas abençoando todo esse processo, se calando, não assumindo como ponto central de uma agenda democrática estender a democracia à questão policial, à questão da segurança pública. Então, nós tivemos, para compartilhar com nossas amigas, nossos amigos que nos acompanham aqui, compartilhar informação bem precisa. No ano passado, no estado do Rio de Janeiro, que tem cerca de 15 milhões de habitantes, nós tivemos 1.810 mortes provocadas por ações policiais. 1.810. Nos Estados Unidos, onde nós temos hoje o epicentro da resistência antirracista, em função da brutalidade policial letal praticada por policiais brancos contra os negros, nos Estados Unidos houve 1.000 e alguns casos, números brutais, claro, mas no estado do Rio apenas, os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes, nós temos 15 milhões, nós tivemos só no estado do Rio 1.810, foi o nosso recorde histórico, quase todos negros, sempre pobres. E esses 1.810 correspondem a 40% dos homicídios dolosos cometidos na cidade do Rio e 30% no conjunto do estado. Então, é possível imaginar, perceber a magnitude desse fenômeno. E o ano passado foi o recorde histórico, e no ano anterior nós tivemos já um recorde histórico. E esse ano já superamos, no início do período desse ano, já superamos o ano passado. Então, nós estamos numa escalada vertiginosa. Essa é uma constante, mas com o Bolsonaro no poder, né, com o seu discurso que estimula a brutalidade policial a todo momento, né, e
tem havido, como era previsível, uma intensificação. E isso não entra na agenda. O Brasil é tão racista, as desigualdades são tão profundas que os crimes cotidianos, alguns aberrantes, como o do menino João Pedro, né, de 14 anos, que estava com seus primos brincando em casa, dentro de casa, próximo numa área popular, foi assassinado. A polícia entrou em sua casa e deu 70 tiros. As paredes estão todas perfuradas. É alguma coisa completamente inacreditável. É evidente que não fariam isso num bairro de classe média alta, jamais. Mas ali estão os matáveis, os invisíveis, os descartáveis, etc. Então, a vida é inteiramente depreciada, por isso que eu digo que essa política também relativamente à pandemia de Bolsonaro é eugenista, é uma forma de se livrar dos pobres. Eles não cabem mais no modelo neoliberal. É preciso descartá-los. Então, a pandemia faz um serviço, né, de eugenia propriamente, né, de exclusão. Isso facilita os cálculos neoliberais. É alguma coisa realmente inacreditável. E o que nós vemos em relação à questão do racismo? Não é? Movimentos negros se fortalecendo, felizmente, e afirmando as suas bandeiras. E, como sempre no Brasil, situações internacionais acabam se projetando com enorme influência aqui dentro. Nós tivemos inúmeros casos do tipo George Floyd, mas a grande mídia começa a se sensibilizar mais diretamente para o problema quando isso se converte numa situação pesada, importante nos Estados Unidos. E é impressionante, portanto, essa relação colonial. Mas, nesse caso, que venha para o bem. Não é? E os movimentos negros têm tido um protagonismo crescente, felizmente, mas ainda muito inferior ao que deveria ser o caso, dada a magnitude do problema. No caso, Luiz Eduardo, você acredita um pouco dessa situação no Brasil, a questão da impunidade? É claro, porque a impunidade não é o único fator que suscitaria uma redução das execuções extrajudiciais, mas a impunidade é um sintoma, é uma expressão de fenômenos bem maiores, mais permanentes, estruturais e estruturantes. Porque se uma execução extrajudicial não traz nenhuma implicação para o seu autor, muitas vezes isso nem é tematizado na mídia, na sociedade, isso é apenas esquecido, isso acaba funcionando como estímulo e são sinalizações múltiplas, porque nesse caso é a justiça que está abençoando, é o Ministério Público que constitucionalmente teria o papel de controlar as instituições policiais, né? Não faz isso, não assume essa responsabilidade, então nós temos sinalizações do Ministério Público de que está tudo ok, nós temos a bênção da justiça, os políticos, de uma maneira geral, conservadores se calam, e quando as esquerdas vão para o poder, surpreendentemente, não mudam significativamente, salvo exceções, a linha geral de comportamento, de abordagem policial, etc. Esse tema não foi incorporado de fato, é como se não existisse, só existe, mesmo para o campo das esquerdas, existe esse tema quando há um caso e todos então denunciam o racismo, etc. Mas só para denunciar. Mas por que não avança, no caso, então, mesmo entre essas forças de esquerda ou progressistas, no caso? Você participou em 2003, você, né, estava na Secretaria Nacional de Segurança, então está falando como quem tem experiência num período histórico, né, do Brasil. Por que você acha que não avança, então, Luiz Eduardo? Eu fui secretário nacional, né, de Segurança Pública em 2003, fui subsecretário no Rio de Janeiro, em 99, fui secretário municipal de prevenção à violência, atuando nessa área em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trabalhando com o então prefeito Tarso Genro. E há, portanto, experiências diversas. Assim como eu, outras e outros colegas têm procurado fazer um trabalho na linha de
elaborar políticas alternativas, propor reformas institucionais nessa área, desenvolver práticas diferentes, etc. Nós não temos tido sucesso, ficamos isolados, porque esses temas, essas propostas, essas políticas não foram, de fato, incorporadas. Por quê? Eu escrevi um livro ano passado, publiquei um livro em que o principal tema era justamente esse. Eu não vou mais pensar a problemática da segurança pública, das instituições policiais, das políticas, etc., ou da violência na sua pluralidade na sociedade. Estamos trabalhando nisso, muita gente trabalhando nisso. Eu quero entender por que isso não entra na agenda, particularmente na esquerda. Na direita entra. Entra, em geral, com aplausos ou com demanda por mais investimentos para fazer a máquina girar com mais força. Nós temos encarceramento em massa, a terceira população penitenciária do mundo, mais de 800 mil presos, 75% negros, sempre pobres. 40% dos que estão lá estão respondendo por acusações ou cumprindo pena por tráfico de drogas. Pequeno varejo, não se trata de grande tráfico internacional ou do tráfico nacional que envolva muitos recursos, é um pequeno varejista preso em flagrante, sem prática de violência, sem uso de armas, sem vínculo conhecido com organização criminosa. Eles já são 40% dessa máquina infernal, essas masmorras medievais, que o Estado não controla, porque não respeita ali a lei que o obrigaria a impor limites, né, e garantir direitos básicos. Então, esse sistema é entregue a facções criminosas. Quem chega ali para sobreviver precisa da proteção da facção, e essa proteção vai lhe ser cobrada sob forma de lealdade e de vínculo, subsequentemente à saída da prisão. Então, quando nós lançamos milhares, centenas de milhares de jovens nesse sistema, nós estamos fortalecendo as facções criminosas. Estamos contratando violência futura ao preço da destruição da vida de gerações, né, gerações desses negros, etc. Então nós temos a lei de drogas, que é uma aberração, tem sido instrumento da criminalização da pobreza, que é parte disso. Nós temos uma arquitetura institucional e um modelo policial que herdamos da ditadura, que atravessou a Constituição, o período constituinte, por imposição dos militares à época, porque a correlação de forças não permitia avanço, mas isso em 88. E as esquerdas já tiveram no poder, né? As esquerdas, digamos, social-democratas, com o PT, com Lula, etc., já estiveram no poder por 12 anos. Então, teria sido possível, é claro, avançar nessa área. Então, por quê? Por que não? Há vários motivos, mas um deles é muito fácil de entender. Uma leitura sectária da tradição marxista-leninista, que diz o seguinte: bom, se trata de todos os componentes do Estado são instrumentos a serviço da dominação de classe, não há como reformar qualquer instituição, é preciso uma revolução para que se redefina o compromisso de classe do Estado. Então, todo domínio burguês é uma ditadura de classe, são secundárias as mudanças de regime, ditadura, democracia burguesa, etc. Isso tudo é secundário, porque fundamental é o domínio da classe burguesa e a imposição do capitalismo. O resto é perfunctório, é apendicular, é supérfluo, é epifenomênico. Então, se trata de fazer revolução. E qualquer conversa a respeito de reforma acaba sendo inútil. Inútil e, no fundo, a manutenção da ilusão de que se pode alterar algo na ordem capitalista. Isso está muito presente ainda, por mais que dentro da própria tradição marxista haja tantas outras posições, mostrando que há espaços de luta, de conflito, que fazem diferença aos regimes políticos, evidentemente, etc., etc., e que as lutas devem ser pensadas de outra maneira. Mas a presença é muito forte. No Brasil, muito curiosamente, a crítica que vem da esquerda, da ultra-esquerda, afeta os outros atores que, de alguma forma, estão referidos a esse campo, que eles se sentem culpados. Toda a crítica que vem da esquerda atinge o coração, a culpa, a consciência, o inconsciente daqueles que vieram da luta democrática, da luta de resistência e tiveram uma relação mais próxima com o marxismo, ou ainda mantém, mas com posições diversas.
e toda moderação acaba sendo cobrada, todo reformismo é objeto de acusação, que não é acusação política, mas moral. E essa cultura tem tanta pregnância que há uma espécie de retorno, de cuidado, de vergonha, enfim, de culpa, não é? Então, isso joga um peso importante. O outro lado é, bom, o que fazer com essas instituições? Falta coragem política e confiança em propostas alternativas, porque os grupos, os lobbies, as corporações são muito vigorosas, né? Então, e qualquer governante que intervenha, necessitando também de uma grande coalizão política, porque isso requer mudança constitucional, vai pagar preço. Nós já chegamos muito próximos de um início de mudança, quando eu estive no governo, mas a liderança do governo federal achou que isso, se nós dessemos mais alguns passos, isso envolveria o presidente, e o presidente no Brasil fica alheio à questão da segurança, porque a segurança é a atribuição dos governadores dos estados. A atribuição federal é muito, muito pequena, residual. E qualquer tentativa de assunção política de proposta alternativa envolve a liderança do presidente. E uma mudança desse porte é de médio e longo prazo, mas o desgaste começa e a cobrança começa imediatamente, né? Então, a população começa a se referir ao presidente. Presidente, o senhor disse que agora nós estamos num grande esforço para mudar toda a segurança, etc., mas eu fui assaltado de novo ontem. E não há entendimento sobre essas mediações todas, sobre as questões envolvidas, sobre a complexidade. E os presidentes preferem, então, não correr risco, não se desgastar, deixar isso no colo dos governadores, e nós não conseguimos avançar. É uma lógica do interesse racional de reprodução do poder que, infelizmente, acaba se impondo a gregos e troianos, direita e esquerda. Então, muito obrigado, Luiz Eduardo Soares, antropólogo e também cientista político, pela entrevista à Rádio França Internacional. Foi um prazer, muito obrigado.